Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Esta é mais uma live, sala de debates da Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estamos hoje aqui recebendo o Luiz Henrique, que é a pessoa responsável, o gerente deste, que é um dos projetos mais importantes e significativos na área da criança e do adolescente no estado do Rio de Janeiro. Nós não temos dúvidas em reconhecer que Luiz é uma das maiores referências na agenda de afirmação dos direitos da criança e do adolescente no estado do Rio de Janeiro. E hoje é o dia 25 de maio, dia que se comemora ou marca, se lembra, se mobiliza a questão das crianças desaparecidas. Um dia internacional, motivo pelo qual a Comissão de Direito Internacional resolveu fazer este debate. Então, queria dar inicialmente boas-vindas, Luiz Henrique, prazer recebê-lo aqui, é uma honra, você que é um querido, um amigo e, acima de tudo, um cidadão que tem colaborado muito para os direitos da criança e do adolescente. Tudo bem, Luiz? Bom dia, bom dia. Estamos diante de uma data internacional, né, de mobilização em busca das crianças e adolescentes desaparecidos no mundo todo, né? Se eu não me engano, na década de 80, foi 80, se eu não me engano, o presidente lá da ONU, ele lançou em razão do menino lá, em 79, teria desaparecido lá nos Estados Unidos, foi a um bar, um comércio, e até hoje não voltou, como é o caso do exemplo aqui do Carlos Ramírez, Carlinhos, aqui da Laranjeira, no município, aqui no bairro Laranjeira, que até hoje também a gente não tem. Então, eu acho que é uma marca para que levante essa questão internacional em torno das crianças e adolescentes. É a hora de mobilizar, é a hora de refletir e de enfrentar essa questão. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, define bem essa questão no seu artigo 87, na parte especial do Estatuto, né? Eu acho que o legislador, toda a sociedade, o terceiro setor, as organizações não governamentais, pleitearam, né, na época de 87, 88, em prol dessa questão das crianças e adolescentes desaparecidos. Eu lembro bem, Nicolau, que essa parte, eu estava fazendo parte lá de uma associação de ex-alunos da FUNABEM, e essa parte tinha também uma questão, porque muitas crianças e adolescentes, quando eu era internado no sistema do Código de Menores, os irmãos eram separados, né, das casas, dos abrigos, e aí se perdia toda a referência familiar. Muitas dessas crianças e adolescentes internados naquela ocasião eram separados dos irmãos, e que dificultava muito, né? Porque naquela época tinha sido uma política voltada para a internação, e aí se perdia todo o vínculo familiar. E nesse artigo 87, lá, numa parte lá, ela fala que o Estado, aí, o direito, tem que ser garantido a questão familiar, né? A família tem que estar sempre próxima, e aí voltando a estabelecer esse vínculo familiar. Muito bem, Luiz. Você trouxe aqui a questão da data de hoje, né? E trouxe muito bem. Hoje é dia 25 de maio, e em 1979, nesse dia, um adolescente, né? Ele desapareceu, Ethan Parks, o nome dele. Ele desapareceu ao retornar da escola. E aí o presidente Ronald Reagan, acho que em 1986, ele estabelece, então, essa data como a data internacional de mobilização para a questão das crianças desaparecidas. Bom, muita coisa aconteceu de lá para cá, inclusive no Brasil. Nós sabemos que hoje nós contamos com 3 grandes marcos jurídicos em relação aos direitos das crianças e dos adolescentes. Além da Constituição Federal, no artigo 227, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e internacionalmente nós temos a Convenção de Direitos da Criança da ONU, documento ao qual o Brasil foi o primeiro signatário, né? Foi o primeiro a assinar. Acontece, Luiz, que nós tivemos agora recentemente, em 2019, uma legislação que foi editada no país, né, e que cria uma política institucional em relação às crianças desaparecidas.
Eu começaria, então, te perguntando, Luiz, a importância dessa lei para poder organizar a política em relação às crianças desaparecidas no Brasil. Como é que você avalia essa legislação? Eu, claro, militando, trabalhando, né, já há uns 26 anos aqui no estado do Rio de Janeiro, e a gente tem que entender que o desaparecimento ele ultrapassa, né, as fronteiras, os países, e a gente vê como o Brasil avançou, sim, em algumas legislação, né? Essa política aí vem norteando, vem mostrando uma necessidade dos estados, dos municípios, de enfrentar essa questão. Enfrentar essa questão, é preciso a gente lembrar e que temos que os municípios, os estados, temos que organizar aí os comitês, né, os fóruns, para que a gente possa definir uma política consistente, né? E o desaparecimento, se você me permite, era uma questão coletiva. Inclusive, se a gente for observar os tipos de desaparecimento, a gente vê que são vários. Hoje a gente pode entender 13 tipos, né? Mas, na realidade, pode surgir muito mais. Então, é preciso a gente ter estratégias, organizar o atendimento, criar programas voltados junto com a família para poder dar um atendimento técnico de excelência, como a FIA hoje vem fazendo aqui no estado do Rio de Janeiro. É bom lembrar que a FIA, lá em 96, saiu na frente do Brasil. O Dr. Lauro Monteiro era o presidente aqui da nossa organização do Estado, a Fundação para a Infância, e que teve, nos Estados Unidos, no Departamento Oficial de Justiça, trouxe um projeto que foi adaptado aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, que é o SOS Crianças Desaparecidas, e de lá para cá a gente começou a enfrentar, né, com ações afirmativas, com ações, com atendimento especializado, porque esse atendimento é uma escuta muito bem trabalhada, escutada pelas famílias, até porque o nosso país agora está acordando, está iniciando o enfrentamento a essa questão, mas é preciso a gente entender que toda a legislação, é bom lembrar isso, que precisa de aperfeiçoamento, né? Precisamos aí todo momento, até porque os anos passaram, né? E a gente entende que precisa ser revista alguns pontos, né? A legislação, ao meu ver, é importantíssimo ter leis, mas é preciso a gente se adequar a elas e aperfeiçoar. Uma vez que a FIA, aqui no estado do Rio de Janeiro, já vem não só se mobilizando para projetos de lei, PL aqui do estado do Rio de Janeiro, federal, inclusive, a gente vem mostrando uma necessidade de discutir, rediscutir alguns procedimentos, alguns, como se diz, fluxos de atendimento a essas famílias. O desaparecimento é muito complexo. Sim. Bom, Luiz, assim, você fala de uma questão que é muito importante, porque a Lei 13.812 ela fala de pessoas desaparecidas, mas ela alterou, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente lá no artigo 208. Né? Entre outras questões que essa lei traz, Luiz, tem o tema do cadastro, né? O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Né? Qual é o estado da arte hoje no Brasil em relação ao cadastro? Porque ele decorre exatamente disso. A gente sabe que o Brasil ele é um país que tem uma cultura muito grande de querer resolver as suas questões pela lei, mas a gente sabe que entre a lei e a realidade, o que tem é a política pública, os programas. Isso é que efetivamente dá vida e realidade aos direitos. E aí eu acho que o cadastro é uma política. E queria que você, então, nos trouxesse, nesse dia que nós marcamos, o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, a questão do cadastro nacional. Qual é o estado da arte hoje, Luiz? É muito triste, né? Eu acho que você está muito correto em falar que começa aí com a questão do cadastro, a gente poder estimar ou ver o número, né, no país. Estima-se aí já há muito tempo
estimação de 40 mil crianças desaparecem por ano no nosso país. Eu lembro que, em governos anteriores, esse cadastro estava se consolidando, né? Consolidando e tinha aí toda uma estratégia de mobilização dos estados e dos municípios. De uma hora para outra, esse cadastro desapareceu, né? Aí começou tudo de novo e passamos 4 anos aí sem uma definição desse cadastro anterior ou de um novo. Na realidade, eu fiz parte dessa discussão pela rede nacional, rede DESAP, lá no início, e a gente tinha todo um enfrentamento e estratégias de como trazer a população, de trazer os órgãos públicos para que se possa fazer esse cadastro. E aí, na época, a gente entendeu que as polícias estaduais precisavam alimentar essas informações e deixando também um serviço em rede online para a população se manifestar caso ela tivesse alguém da família ou que pudesse indicar um desaparecimento. Então, a gente abriu o cadastro naquela ocasião e, claro, que a gente ia verificar para a população se realmente existia o desaparecimento, porque quando você abre para a população, né, é muito complexo a gente poder entender todos esse fluxo. Mas o que a gente notou é que essa estratégia estava totalmente errada. Eu acho que a gente tem que enfrentar essa questão muito mais com inteligência, né? Fazendo com que, entendendo que também o cadastro, não é só o cadastro que vai resolver a questão, não é só dos números, ter o cadastro, não promover ele na sua íntegra, né? Porque a gente tem que também manifestar, chamar os atores, chamar a sociedade, a universidade, né? Que se possa estar junto nesse momento. A questão é coletiva. Então, não basta só ter o cadastro nacional. Claro que a gente sempre estamos fazendo crítica, existe o cadastro nacional de veículo, mas não existe cadastro nacional de pessoas desaparecidas, especialmente das crianças e adolescentes, priorizando o nosso Estatuto da Criança. Então, é importante destacar que a gente parou esses últimos 4 anos em torno dessa questão. Tudo é um processo, né? Eu estou diante de uma organização do Estado, poder público atuando. Hoje, a gente aqui no Estado do Rio de Janeiro, é bom a gente destacar que o Rio de Janeiro, nosso sistema de cadastro, viu, doutor Nicodemos, é que ele hoje está interligado com o Ministério Público e com a Defensoria Pública do nosso Estado, tanto no Ministério Público Estadual e Federal, né? O PLID, o Sinalad e a própria Defensoria do Estado, hoje a FIA cadastrou, já cai no banco de dados. Então, esses sistemas também, fazendo até não uma crítica, mas o sistema de cadastro ele tem que permitir a integração de todos os outros sistemas, né? Da polícia, da defensoria, dando aí uma visibilidade em torno de um cadastro atual. Se eu cadastrar hoje aqui, o Brasil tem que estar enxergando essas fotos, esses dados, para que a gente possa entender, porque uma criança desaparece no Rio, pode estar em Minas, pode estar em São Paulo, pode estar no Pará. Então, esse cadastro tem que ter em rede online, em tempo real, para que a gente possa ter uma ação que a gente sempre destaca. Claro, tem outras ações que eu gostaria de estar destacando, porque o Brasil já criou 3 cartas, 3 recomendações nacionais, que poderíamos ter várias ações envolvidas, mas o alerta Amber, deveria, na realidade, estar integrado em todos os órgãos públicos, de sociedade, em canais de televisão. Claro que a gente sabe que tem concessões, os meios de comunicação eles pagam por essa visibilidade, mas é importante a gente destacar que só vamos ter um resultado melhor, né, em torno dessa questão desaparecida, com todas as bases integradas e com todas as políticas, né, consolidadas em torno dessa questão. Tá. Então, você assim, nos aponta, né, uma questão que é realmente muito sensível e cara, né, que é a ausência de um cadastro nacional hoje funcionando plenamente e o problema da integração. Ou seja, parece que cada órgão, especialmente aqueles vinculados ao sistema de segurança pública e justiça, acabam desenvolvendo um sistema de controle que não se encontram para nacionalmente estabelecer uma política de controle sobre o desaparecimento.
o que não é bom, o que é ruim, né? Nunca é demais dizer que dados das Nações Unidas, né, apontam que existem aproximadamente, né, milhões de crianças e adolescentes desaparecidas e 46 milhões de trabalhadores escravos no mundo. 40% são de crianças e adolescentes. E aí nós estamos falando uma das causas do desaparecimento de crianças e adolescentes. Luiz, eu queria que você trouxesse para a gente agora, até com a sua experiência e na liderança que você tem no programa, né, da FIA, Fundação para a Infância e Adolescência, a informação das causas. Quais são as principais causas hoje que nós identificamos nacionalmente e também no Rio de Janeiro em relação ao desaparecimento? Porque a gente sabe que, como você já sinalizou, são muitas, 13 catalogadas, mas existem outras. Mas queria que você falasse um pouquinho mais. Qual é a predominância? Qual é o motivo? Né? Para a gente depois até entrar numa outra pergunta, que seria o que fazer. Né? Então, quais são as principais causas, Luiz? Olha, trabalhar com essa questão do desaparecimento, cada caso é um caso, cada caso é uma história diferente, né? A gente vem aqui até sendo internamente trabalhado pela nossa equipe de profissionais, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos. A gente fica muito assim, muito preocupado com a definição do tipo de desaparecimento. É bom destacar isso, viu, Nicodemos? Porque a gente entra com um tipo inicial e lá no final, no processo de localização, ele é totalmente diferente, né, do que a gente vinha ouvindo ou que o próprio registro de ocorrência policial define inicialmente lá no RO, e o próprio relato da família. Mas depois, quando a gente tem o processo de localização, a gente vê que estava totalmente diferente do que a gente imaginava. Então, a gente tem que saber trabalhar muito essa questão com muita inteligência, é isso que eu defino. A gente tem que ter um conceito de desaparecimento muito bem mais amplo, de entender o desaparecimento de uma criança precisa, na realidade, ser atendido emergencialmente, prioridade absoluta nesse atendimento, né? Fazendo que a gente entende que ele está no momento de risco. O desaparecimento é um negócio muito complexo, ele pode estar em várias situações e que a gente, claro, que a gente tem sempre, dentro da metodologia, a gente encarou 13, mas pode surgir mais 2, 13, mais diferentes, né, que a gente possa ficar no nosso imaginário. Claro que o que vem se mostrando aí, o desaparecimento temporário, e isso em todo o país ocorre, né, em grandes eventos, festas, verão, isso realmente é um número absurdo que a gente ainda não pode quantificar. O Estado do Rio de Janeiro tem essa questão do Réveillon, do Carnaval, né, das festas, e as crianças ficam perdidas temporariamente, podendo aí ficar como um desaparecimento enigmático. Claro que temos desaparecimentos forçados, né, que é um número que a gente precisa quantificar melhor, né? Esse desaparecimento forçado pode estar sendo um tráfico de seres humanos, de uma criança levada para um outro país, ou adoções à brasileira, adoções que a gente entende que não passou pela judicialização, né, de um processo legal. E tem o enigmático, aquele que a gente não entende, né? Uma criança que vai ao portão, em 3 segundos que a mãe vai buscar um copo, essa criança desaparece e ninguém vê. Né? É um negócio assim misterioso, né? É um negócio assim muito complicado, né? Como é que uma criança dentro de uma própria comunidade, né? Uma comunidade onde tem vários pseu aí achando que está bem segura, né? Porque tem toda uma comunidade envolvida, e de repente uma criança de 3 anos desaparece do portão, questão de 2, 3 minutos. Então a gente fica muito assim preocupado de ter especialidade ou investigação de qualidade em torno dessa questão. Então, os tipos, né, são aqueles mais predominantes hoje, são o desaparecimento temporário, os enigmáticos, forçados, e tem levado uma preocupação também a questão das fugas, né? Aquele desaparecimento onde a criança ou adolescente, o que a gente vê inicialmente são os conflitos lá, né? A violência psicológica, a violência física,
fazendo com que essa criança e o adolescente saia de casa. Esse é um número muito assustador, em torno de 74%, até porque a gente está falando isso porque, quando eles são localizados, passa por uma nova entrevista, uma nova etapa, e aí você observa que no início lá do cadastro era uma situação e no final é outra situação, são violências, e essas violências a gente precisa ter política pública voltada mesmo. Claro que se a gente observar, só é a questão social, né? A questão, a família hoje não é mais aquela instituição que a gente sempre achar ali, que ali deveria ter toda uma infraestrutura, afetividade, calor. Crianças é uma outra coisa que a gente observa, criança tomando conta de criança, né, dentro da própria família, né? Os pais têm que trabalhar. Então, essa questão social é uma questão muito profunda, mas é uma realidade aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, e eu falo também pelo Brasil. Das últimas pesquisas, lá 4 anos atrás, a gente estava verificando que o percentual também estava em torno de 85% de localização, como a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, e 15% ainda não estaria sendo localizado por várias situações, e alguns companheiros lá já falavam que ficaria muito difícil localizar esses 15%, porque estaria com bastante tempo de desaparecimento, né? Uma outra coisa que a gente tem que enfrentar. De um tempo para cá, a gente vem observando, inclusive com a pandemia, como desapareceu criança aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Graças a Deus, todas elas foram localizadas, claro, sempre agradecendo aos parceiros envolvidos. A FIA faz parte dessa parceria, né? Ela atende a família, ela cadastra, mas quem localiza não é a FIA, é toda uma coletividade, os meios de comunicação, preciso do meu agradecimento, as redes sociais, né? As redes sociais têm uma coisa muito interessante, ela ajuda, mas, ao mesmo tempo, ela também facilita essa saída de casa, né? Com pessoas tentando seduzir crianças e adolescentes. E as histórias são muitas, Fabião. Eu realmente... Me chama a atenção algumas causas que você sinalizou aí queria que você um pouco apontasse a questão dos maus tratos, né? A questão da violência intrafamiliar, né? Isso é uma causa, né, em relação ao desaparecimento? Qual é o índice ou o nível, né, vamos dizer assim, de incidência da questão dos maus tratos? A saída espontânea, quer dizer, não espontânea, né, mas motivada por essa violência intrafamiliar. É alto esse índice? Olha, muito alto, né? Mas a sua pergunta é muito interessante, que me leva a um outro raciocínio também, né? Eles, na realidade, eles foram motivados, né, inclusive pela essa questão da violência da familiar, mas rapidamente são localizados, né? E a gente verifica que essas localizações, né, elas se dão, às vezes, até pela espontaneidade do adolescente pedindo para voltar, e a gente, inclusive, verifica também que ele estava numa situação de risco, né? Que aí as grandes redes aliciadoras, né, que você já conhece, tráfico, exploração sexual, isso aí predomina nessa saída dessa criança, desse adolescente. Mas as causas iniciais, primeiro, a gente pode estar até errando aqui, mas o que se mostra no feedback após a localização é que identifica-se essa questão da violência psicológica e violência física. Mas são rapidamente localizados, fica em torno de 30 dias, 45, às vezes uma semana. Às vezes, inclusive, eles ligam lá para o SOS. Eu tenho um telefone que já funciona há 26 anos, né, o 22868337. Inclusive, a gente recebe ligações a cobrar de todo o Brasil. Esse telefone é um 0800, porque as pessoas ligam diário e a gente tem toda uma técnica de experiência, de abordagem, de escuta, né? Essa é uma central, não gostaria de falar uma central, mas é um telefone disponível para a população, não só de enfrentar a questão do desaparecimento, mas também de prevenção, que a gente deve um pouquinho falar daqui adiante. Mas o que a gente observa é isso, que a maioria dos casos predominantes hoje na questão do desaparecimento são as violências intrafamiliares. E é identificado sempre o autor, o membro da família. Às vezes, não predomina aí a questão só do adolescente querer ganhar o mundo, né? Por questão social, querer arranjar. Da pouco, um dia atrás, a gente localizou um anjo
e o Ângelo estava em Campo Grande, e o que a gente predominou nas denúncias, quando a gente começou a divulgar a foto, é que todos falavam que esse menino era muito esperto, que queria, na realidade, ter o dinheirinho para levar para casa, né? Que ele realmente todo dia aparecia com roupa diferente, mas era uma vontade dele próprio. Esse garoto precisa, na realidade, ser estudado, né, para que a gente possa entender. Claro que ele só tem 13 anos, ele não deveria estar nessa situação de risco, mas a gente entende que, às vezes, a criança e o adolescente, diante de todo esse caos social, ele começa a pensar que ele tem que levar um dinheiro para casa para ajudar na renda familiar. Esse é um caso, né, claro, que não predomina. O que predomina aí nessa questão da violência intrafamiliar, em torno de 74% dos casos já localizados apontaram aí essa questão da fuga na questão do desaparecimento. Mas eu fico muito preocupado, aproveitando essa deixa, que os outros aí que ainda não foram localizados, em torno de 15%, poderão estar nesse imaginário nosso. Será que é tráfico? Será que é exploração? O que tem por trás que o Carlos Ramírez da Costa, o Carlinhos, não foi localizado? Isso sempre, a Madalena, já que a gente está falando de internacional, né? Então, por mais que a gente tenha todo esse pensamento do imaginário, então é preciso a gente entender que, sim, existe uma causa predominante, mas aqueles que ainda não foram localizados, inclusive, tem muitos anos, só para você ter uma ideia, hoje eu tenho 587 casos aqui no Rio de Janeiro. Desses 587, 517 já atingiram a maioridade e tem anos de desaparecido e a gente não conseguiu localizar ainda. 70 são menores de idade, naquela faixa de 18. Hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro, inclusive, tem uma lei que a gente predomina aqui, a Lei 8547, que obriga as delegacias a encaminharem, além do registro de ocorrência, né, policial, as famílias para um atendimento psicossocial. E a gente observa que nesse registro inicial tem um tipo que, no final, vai sendo alterado. E precisamos aí outras ações, como padronização do registro de ocorrência policial. É importante que todo o país tenha uma padronização, né, que possa, lá no campus de preenchimento desse cadastro, questões fundamental para o processo de localização, como a roupa, o vestuário, uma tatuagem. E isso tem que ficar muito acordado. Uma das coisas que me chama, claro que eu queria falar muito mais aqui, mas os primeiros momentos do desaparecimento é importante a gente pegar informações para que se possa, no futuro, a gente trabalhar com uma investigação, com uma possibilidade real de localização. É preciso, então, que a circunstância do desaparecimento possa ser preenchido com conteúdo satisfatório para que a gente possa desenvolver toda uma pesquisa, todo um trabalho voltado à localização dessas crianças. Isso é muito importante que esse registro, inclusive, chama a atenção que essa porta de entrada, viu, Nicodemus, ela não pode ser somente na delegacia, ela tem que ser os CRAs, conselhos tutelares, todos os órgãos de atenção, de garantia de direito das nossas crianças e dos adolescentes. É importante que todo órgão possa, nesse primeiro momento, até porque a família, ao desaparecimento, ela já coloca o próprio cartaz, ela quer mobilizar uma rede social, finais de semana, inclusive, vai aumentando, mas é importante a gente ter essa padronização de um procedimento único no nosso país. Você fala de uma questão tão importante, tão estratégica, né? Primeiro, registrando mais uma vez, essa é uma live da Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui marcando o dia 25 de maio, que é o Dia Internacional do Desaparecimento de Crianças e Adolescentes no Mundo, uma data instituída a partir do fato que aconteceu em Nova York, em 1979, com um adolescente, Ethan Pax, que voltava da escola e desapareceu. E aí, em 1986, numa iniciativa do presidente dos Estados Unidos, instituiu-se culturalmente esta data. Estamos aqui dialogando com Luiz Henrique, que é o gerente, o responsável pelo programa de crianças desaparecidas do SOS Crianças Desaparecidas da FIA, Fundação para a Infância e Adolescência. Bom, Luiz, aí você, na exploração desse tema da questão das causas do desaparecimento, você já foi entrando no tema do que fazer, né? Que eu acho que tem que ser aí o nosso próximo ponto.
E antes disso, dizer que você também menciona a questão do tráfico de pessoas, e não é demais alertar que nós, o Brasil, somos, né, signatários do Protocolo de Palermo, que é um protocolo, a Convenção Internacional de Combate aos Crimes Transnacionais. E a gente sabe que o Protocolo de Palermo ele traz as modalidades do tráfico de pessoas, entre eles a questão para o fim de extração de órgãos, exploração sexual, do trabalho. Então, tudo isso também constitui causa que está colocado ali normativamente num tratado internacional. Bom, Luiz, e você também deixou claro da necessidade de uma política nacional, né? De uma integração dos Estados. Hoje, o Brasil não tem fronteiras, né? A internet hoje nos conecta de uma maneira praticamente universal em relação à circulação de informações. Mas sempre prevaleceu nessa nossa área, vamos dizer assim, das crianças desaparecidas, né? Desse grande desafio, uma cultura equivocada que eu queria saber de você, né, que é um especialista, se já foi superado ou não. Ou seja, tem que aguardar 48 horas para registrar o desaparecimento ou o registro é imediato? O que a lei hoje traz sobre isso? E o que fazer? O que você orientaria aquele ou aquela que está nos assistindo nesse momento? Acho que não é só no Brasil, acho que no mundo todo ainda tem essa cultura dos grandes filmes norte-americanos, né? De ter essa conduta, essa cultura de esperar um tempo para que se faça todo o registro. Conforme eu falei, não basta só registro, né? A gente precisa que os órgãos públicos sejam notificados, mas existe uma cultura internacional de esperar um tempo, aí, pelos filmes que eu acabei citando, que deveríamos ter um tempo para fazer esse registro. O que eu observo é que não é necessário, a gente não tem que perdeu assim, conceituar desaparecimento é complexo, realmente é complexo. E também eu sempre falei que não basta só fazer registro, tem que ter toda uma investigação. Claro que o Brasil aqui em 2015, a lei da busca imediata, né? Ela consegue, na realidade, fazer até alteração no próprio estatuto da criança. Né? Então, é importante a gente começar a entender que o registro é fundamental. Claro que precisamos capacitar todos esses policiais dos estados para que se entenda e tenha um conceito bem mais amplo o desaparecimento. Que a gente observa que, às vezes, a própria família tem essa cultura também, né? De achar que tem que esperar. Na realidade, ao nosso ver, ao nosso entendimento, isso realmente foram admitindo na sociedade internacional de esperar um pouco mais, até porque ela possa voltar. Pelo que você até colocou, né, essas fronteiras, essa questão da comunicação hoje, né, toda essa situação do tráfico, é importante a gente definir bem essa questão da lei da busca imediata para o nosso país, que é uma lei federal, em 2005, né, se não me engano, 2005 foi criada a lei da busca imediata, 11.259. Essa lei ela bem define que a investigação, né, tem que se dar no primeiro momento, onde a autoridade tem que, na realidade, fazer a divulgação maciça nos aeroportos, rodovias, hospitais. Ela tem a obrigação de fazer com que a lei seja cumprida, né? Porque é importante a gente disparar todas essas informações, né? Porque se ajuda muito e dificulta muito uma saída ou pela rodovia, pelos aeroportos, né? Claro que o país ainda não tem um alerta onde a gente pudesse estar em cadeia nacional, mas temos aí as redes sociais que vêm mostrando que a divulgação não é tão cara assim, né? É só fazer com que um serviço de rede que possa divulgar aquela foto, aquele dado, com um cuidado que eu acho interessante, que no Rio de Janeiro se tentou fazer isso, um tal de alerta PRI, que na realidade foi levado para o Supremo Tribunal Federal, onde deu inconstitucionalidade nessa questão, achando que as empresas de comunicação e telefonia não têm obrigatoriedade de estar
fazendo esse alerta. Mas é importante a gente entender que existem outros caminhos que a gente possa fazer esse alerta, espalhar rapidamente pelo Brasil, pelo mundo, que é a internet. É só ter um ponto, é só ter um canal, uma definição de um cartaz bem reduzido, nome, idade, data de desaparecimento, e um canal de denúncia, que é importante a população estar participando. Redes sociais, eu estou 24 horas com o nosso telefone aqui da FI, que é o 21 98596 5296, disponibilizando o WhatsApp para que a população possa participar. Repete mais devagar, Luiz, para quem está assistindo anotar. 21. É verdade. É que esse tema, doutor Nicodemo, é um tema que mexe muito com todos, né? Então a gente fica aqui querendo propagar rapidamente, mas é um 21, é um telefone WhatsApp, 21 98596 5296. Esse WhatsApp fica 24 horas ligado e a gente promove aí uma interlocução muito boa com as redes sociais. Temos toda uma experiência, né, de entender toda essa situação de busca, né? Precisa a gente trocar essas informações junto à população, né? Porque uma criança que está desaparecida, ela precisa ter rapidamente um retorno, ou que seja para a família, ou uma proteção especial, uma proteção garantida pelo estatuto, né? No abrigamento, ou de uma família substituta, né? Então a gente tem que entender toda essa emergência que se dá essa questão do desaparecimento. E, para isso, a gente já vem montando toda essa estrutura de oferecer à família, de trocar com a sociedade essas informações da divulgação que é feita pelas crianças desaparecidas. Então, é importante a gente entender todo esse processo de busca. Então, está claro, assim, é um desafio para todos nós superarmos essa falsa cultura que se instituiu, né? Eu acho que muito dado pelo despreparo, né? Pela falta de formação do sistema de segurança, que é a questão do registro imediato, né? Então, não tem que esperar 48 horas. O desaparecimento tem que ser comunicado imediatamente. E como você muito bem ressaltou, Luiz, e é tão importante isso, até para dar um contorno de proteção às crianças e os adolescentes, não é só a delegacia que tem que ser acionada. Na verdade, a gente tem que pensar e instituir uma porta de entrada dessa comunicação para além da ideia da segurança pública, né? Então, o Conselho Tutelar, o próprio Ministério Público, Defensoria, órgãos públicos devem estar preparados nessa perspectiva de ser uma porta de entrada, né? Por mais que a gente ainda não tenha, né, ou ressinta a ausência de uma política nacional. E aí eu vou entrando, a gente vai já para a nossa grande reta aqui da nossa live, né, nesse dia de hoje, que marca, né, o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, com o tema da prevenção. Como é que se trabalha a prevenção, Luiz, nesse campo, nessa política? O que é feito pela FIA e o que seria necessário para melhorarmos nacionalmente, internacionalmente, a questão da prevenção? Puxa, você tocou numa das ações que a gente prioriza. Claro que a gente tem não só da política de atendimento às famílias, a gente cadastra, a gente troca as informações com a população, a gente tem várias ações que predominam, inclusive a divulgação, para mim, ao meu ver, é o caminho melhor para que a gente possa a localização, né, mobilizando, articulando meios de comunicação, redes sociais, até porque a gente tem que conquistar. Essas são as ações principais, mas eu não poderia deixar de acrescentar essa questão da prevenção, né? A prevenção, para mim, é o caminho certo para que a gente possa ter no futuro zero de crianças desaparecidas, perdidas, seja temporária, enigmática. Acho que a prevenção é tudo, né? Claro que temos uma definição de uma alta complexidade na questão do desaparecimento, mas temos média, temos essa complexidade que precisa aí de ter toda uma política voltada à prevenção, ao desaparecimento, né? Fora ainda, eu coloquei que as situações que precisam ser trabalhadas junto a essas famílias, né? As escolas poderiam estar envolvidas, conselhos tutelares, vale toda essa integração de uma política brasileira voltada para enfrentar essa questão. Mas a gente já vem aqui observando que principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, né?
e outros estados, né? A questão da identificação civil logo no nascimento, né? Ao meu ver, é uma força muito importante. A carteira a identificação civil da criança, já logo no nascimento, é sadia. Toda criança deveria, ao nascer, ser encaminhada, ou que se pudesse ter as maternidades públicas, como aqui no estado do Rio de Janeiro já tem toda uma ação voltada para a identificação, já fazendo, inclusive, no pré-natal, porque tem muitas gestantes que entram sem documentação dos hospitais públicos, né? Então, eu acho que toda essa ação de identificação, tanto da mãe ou do bebê logo no nascimento, ganhando a certidão de nascimento, ganhando sua identificação civil, basta ter o próprio polegar, né? Já é consolidado, no terceiro mês de gestação, a identificação do polegar. Então, é fundamental que a gente, ao nascer, temos que ter a sua identificação nacional, né? Não adianta a gente ter uma carteira de identidade só do Rio de Janeiro e que não esteja integrado toda uma base nacional, que seja única a identificação civil, né? É importante a gente ter toda uma política voltada para essa questão da identificação civil. Não só isso, a gente aqui reforça, né? Porque eu tenho aqui uma situação que eu acredito que seja em todos os estados da federação, a questão do desaparecimento temporário, né? Temos uma cultura hoje, e é nacional, tanto de crianças, de jovens, de adultos, de pessoas idosas, sair de casa sem a sua identificação. Aquelas que não têm e aquelas que têm também não têm a cultura de portar uma identificação. Temos que fazer campanhas voltadas para que essa família, para que essa pessoa, ao sair para uma padaria, coloque no seu bolso uma identificação civil, uma identificação que seja um acessório, seja uma pulseira, ou até um bilhete deixando dentro de casa, fui ali na padaria, mas é importante a gente absorver essa questão da identificação, né? Claro que algumas décadas anteriores tinha essa questão da identificação do jovem, né? Porque tinha toda uma política voltada para a prisão, inclusive a pessoa que não portava uma identificação era detida, era levada para uma resistência. Vadiagem, bem lembrado. Então, a gente tinha toda essa coisa de portar uma carteira de trabalho. Não, hoje a gente está, na realidade, fazendo com que essa ação, esse direito do cidadão ter uma identificação civil é muito importante, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve que lançar uma parceria junto com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, uma cartilha, inclusive está disponível no nosso site também, uma cartilha de prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes. Inclusive, hoje estaremos também fazendo uma live dessa promoção dessa cartilha de prevenção, que são os cuidados que a gente deve ter, não só portar uma identificação, fazendo com que a criança também possa perceber que ela não deve receber nada de estranho, uma bala, um objeto, ou dinheiro, fazendo com que ela seja vigiada o tempo todo, né? Eu acho que é importante a gente dizer que criança tem que ter como responsável legal ser guardiã. O responsável tem que ser guardião daquela criança, levando para uma praia, por qualquer uma festa, ou conduzir até a escola, ela tem que estar sob seguro do seu responsável, ela tem que sentir, até porque tem uma cultura também aqui no Brasil de que mas a criança é levada, a criança sapeca, não sei o quê. Não, na realidade, quando desaparece, tem sempre essa questão de passar a culpa para a criança que, na realidade, tem o direito de brincar e de ter a mobilização que ela tem por questão humana, né? Ela quer se movimentar e o responsável dela se distrai numa praia, no carnaval, ficando a criança perdida temporariamente. Então, isso é um cuidado também que a gente tem que ter. Então, esses conteúdos, não aceitar nada de estranho. Outra coisa, a internet, acabei lembrando agora também, né? Que a internet ajuda muito no processo de localização, mas é importante ficar trabalhando junto com a criança, com o adolescente, vigiando, sim, essa questão das redes sociais, porque ela pode ser alvo de uma sedução e outras que a gente vai observando, né? Criança que não rende bem dentro de sala de aula também, né? Outro fator muito interessante que os profissionais de educação poderiam estar já trocando com o conselho tutelar, né? Que essa criança realmente está vindo com marcas, né, visíveis de algum tipo de violência. Essa criança está bem
as suas notas não estão indo bem, cabisbaixa, tem alguma coisa já apresentando que essa criança já vem sofrendo algum tipo de violência. Então, são várias ações voltadas para essa questão de prevenção, que está definido bem nessa cartilha de prevenção, que junto com a Defensoria Pública e a FIA, vem realizando, vem mostrando que a prevenção é o caminho para que a gente possa evitar aí toda essa dor traumática das crianças e adolescentes desaparecidas no nosso país. Muito bom, Luiz, muito bom. Não é demais lembrar, né, que o artigo 227 da Constituição Federal ele diz que compete à família, à sociedade e ao poder público a proteção da criança e do adolescente, né? Então, não é uma questão de isso não é problema meu, não é isso, né? Nós devemos sempre estar pensando na necessidade de mobilizarmos a sociedade junto com a família e o poder público, no enfrentamento a essa questão, que é o tema do desaparecimento de crianças e adolescentes. Luiz, a minha derradeira questão aqui, nós poderíamos passar aqui o dia todo discutindo isso, mas a questão do envolvimento das empresas, porque a gente vê muito, né, algumas empresas aí mobilizadas, colaborando, cooperando. Teve uma época, eu não tenho visto mais, mas vendo, por exemplo, alguns produtos nas prateleiras, trazendo a foto de crianças. Como ficou isso? Por que houve um recuo em relação a isso? Eu acho que você coloca uma ação que é bem definida como estratégia de enfrentamento à localização, né? As empresas, elas temporariamente, elas vêm ajudando. Quando a nossa instituição, quando eu, inclusive, fico com essa responsabilidade de fortalecer a parceria com as empresas, né? Eu acho fundamental. Temos outros países que, inclusive, dão isenção às empresas para colocar a imagem em embalagens de leite, sacolas. A divulgação é o caminho melhor para o processo de localização, não tenho dúvida. Ela, além de você trazer esses resultados assim, satisfatórios, né? Quando você divulga inicialmente uma cadeia nacional, uma imagem de uma criança, ela responde bem mais rápido. As denúncias aumentam assim, assustadoramente. As redes sociais, a gente vem mostrando isso. Claro que temos 3% dessas divulgações como trote, fake news, mas a divulgação, ao meu ver, é o caminho melhor. Claro que quando você divulga, né, uma imagem, divulga o seu telefone, a responsabilidade aumenta da instituição, né? Até porque você tem que estar trocando essas informações, você tem que estar preparado para poder articular toda uma rede de parceiros envolvidos, né, nessa busca, e ainda está um pouco solta, né? Porque hoje a gente divulga no Rio de Janeiro, mas a gente tem parceria no Pará. O SOS, na realidade, tem tido uma conquista satisfatória. Claro que é pouca ainda. A gente precisa entender e envolver mais as empresas. Hoje a gente tem a Supergasbras aqui, que coloca em cima dos botijões de gás uma margem de segurança e coloca ali a foto. Só para você ter uma ideia, mais de 3 milhões de botijões de gás espalhados pelo Brasil todo, a gente está colocando a imagem. Fora ainda, você tem que entender todo esse processo de escuta dessa denúncia. Mas eu vejo que é o canal fundamental. Tem a Eternit também, tem várias empresas hoje, mas que precisa ser acionadas, precisa ser conquistada, né? A gente não tem que forçar nada, a empresa não tem essa obrigatoriedade, a gente tem que articular, mostrar uma necessidade real e de chamar ela como parceira, né? Talvez seria importante, aí pela questão do Conanda, aí, alguma coisa em torno nacional, que a gente pudesse articular bem essas empresas, fazendo com que ela possa participar do Fundo, né, Nacional da Infância, aí, que possa destinar um pouco a dedução do imposto de renda, fazer com que esse fundo possa ser carimbado para as crianças na prevenção, na divulgação. Eu acho que é um caminho interessante, você que está sempre inserido nessa política nacional, mas eu não vejo uma outra forma de agregar, de conquistar. Na realidade, a gente vem conquistando
lembrando os meios de comunicação, né? A FIA já participou de 3 novelas, eu realmente já participei de 3 novelas ativo. A Glória Pérez, né? Colocou essa temática, Anjo Caiu do Céu, Prova de Amor, da TV Record. Então, a gente tem tido, na realidade, uma atribuição, uma conquista, porque meio de comunicação é caro, né? Divulgação é caro. Então, a gente precisa estar envolvendo toda uma parceria voltada para o processo de localização. E mais ainda, tem uma coisa que eu gostaria de destacar. A gente, quando conquista esse espaço de meio de comunicação, que são vários meios, né? Hoje a gente tem várias emissoras, várias rádios, que a gente entende como um alerta emergencial naquelas primeiras horas, a gente consegue, na realidade, divulgar rapidamente, mas a gente tem um trabalho muito interessante de fazer com que os meios de comunicação não utilizem isso como sensacionalismo, porque a dor de uma pessoa, né, nessa hora está muito aflorado, né? Então a gente trata muito bem isso junto com os parceiros de comunicação, de que a gente quer, na realidade, objetivando sempre a localização dessas crianças. E isso tem nos mostrado um resultado muito favorável. Quando as primeiras horas têm uma divulgação maciça, rapidamente a gente consegue chegar ou uma denúncia, ou uma localização. Falta muito ainda de uma política nacional ser consolidada, mas é preciso a gente enfrentar isso, chamando os espaços aí, os órgãos públicos. O ONANDA, para mim, é fundamental que possa ter resoluções de enfrentamento a essa questão do desaparecimento de crianças e adolescentes no nosso país. Bom, Luiz, muitíssimo obrigado. Assim, foi um prazer enorme. Eu que acompanho o seu trabalho há muitos anos, sei o quanto ele é significativo para a agenda social das crianças e dos adolescentes no Brasil e internacionalmente, né? Então, foi muito importante esse debate aqui. Queria te agradecer, dizer que hoje é o Dia Internacional de Mobilização para o tema das crianças desaparecidas, né? E que a sua colaboração aqui deixa registrado o quanto é importante nós termos uma política nacional. Muito obrigado, viu, Luiz? E até a próxima. Será um prazer recebê-lo aqui novamente. Eu que agradeço e pedir a você fazer um pedido, não só a você, a todos, que possa colocar na agenda nacional, né, essa questão do desaparecimento. É fundamental que a gente possa estar incluído nessa temática do desaparecimento de crianças, de pessoas, né? A gente tem que fazer com que essa agenda possa ter toda uma rede nacional envolvida nessa questão. É fundamental que a gente possa... E ter você como um garantista, aí, uma pessoa, um mestre, né? Um doutor, que a gente tem uma consideração imensa, doutor Nicodemos. Você é importantíssimo, não só para garantir todos os direitos dessas crianças, mas você, para mim, eu tiro o chapéu, porque há muitos anos você vem fazendo essa prioridade absoluta, né, que a gente sempre imaginou e que queremos que tenha, sim, a prioridade absoluta conforme o Estatuto define. Muito obrigado a todos. Ok, muito obrigado, Luiz. Então, nós encerramos mais uma sala de debate com o tema Crianças Desaparecidas. Hoje é o Dia Internacional que se marca o tema das crianças desaparecidas. Muito obrigado e até a próxima.